Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. São Lucas Evangelista, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 111 da biografia de Santo Tomás de Aquino, escrita por Chesterton. Estamos aqui no último parágrafo da página. Observei acerca do retrato de Santo Tomás feito por um pintor italiano que o mostra alerta mesmo em abstração e simplesmente silente, como se prestes a falar. Pinturas nessa grande tradição são geralmente repletas de pequenos toques que mostram uma grande imaginação. Quero dizer, um tipo de imaginação que Ruskin observou quando viu que na cena de Tintoretto, onde a luz do sol ilumina a crucificação, a face de Cristo está sombria e indecifrável, mas o halo em sua cabeça é inesperadamente pálido e acidentado, com as cores das cinzas. Esse Ruskin tem uma nota explicando quem ele é. John Ruskin, 1819-1900, foi um escritor inglês muito influente como crítico de arte e arquitetura, talvez o maior crítico da era vitoriana. Então, a face de Cristo, sombria e indecifrável, o halo na sua cabeça, pálido e acidentado, com as cores das cinzas. Seria difícil retratar mais poderosamente a ideia da própria divindade em eclipse. Há um toque que pode ser extravagante, considerar igualmente significante, no retrato de Tomás de Aquino. O artista, tendo dado tanta vivacidade e vigilância aos olhos, pode ter sentido que tem enfatizado demasiadamente a mera concentração combativa do santo. Seja como for, por alguma razão, adornou seu peito com um emblema muito curioso, como se fosse um terceiro olho, simbólico e ciclópico. Pelo menos este não é um símbolo cristão normal, mas algo mais parecido com o disco do sol, como a face de um deus pagão. Mas a face é sombria e oculta, e somente os raios que dela saem formam um anel de fogo. Não sei se algum significado tradicional foi atribuído a isso, mas seu significado imaginativo é estranhamento apropriado. O sol secreto, obscurecido pelo excesso de luz, ou não mostrando sua luz, exceto pela iluminação dos outros, pode muito bem ser o emblema daquela vida interior e ideal do santo, que não era somente ocultada por suas palavras e ações externas, mas até mesmo ocultada pelos seus silêncios exteriores e automáticos e seus surtos de reflexão. Em resumo, não se deve confundir esse desapego espiritual com seu hábito comum de se ensimesmar ou de se envolver em reflexões mentais. Ele era um homem inteiramente indiferente a toda crítica casual de seu comportamento casual. Como são muitos homens,
forjados segundo um grande modelo masculino, que inconscientemente herdam certo esplendor social e generosidade. Mas sobre sua vida real de santidade era intensamente reservado. Aqui está a reserva do santo sobre a sua própria santidade, né? Todos eles são assim, né? Tal reserva acompanha geralmente a santidade, pois o santo tem um horror incomensurável de se passar por fariseu. Mas em Tomás de Aquino isso era ainda mais sensível e, o que muitos no mundo consideraria mórbido. Ele não se importava de ser pego sonhando acordado sobre copos de vinho no banquete do rei, pois isso tinha a ver com um detalhe de controvérsia. Mas quando havia alguma questão sobre ele ter visto São Paulo numa visão, ele entrava em agonia com a possibilidade disso ser discutido. E a história permanece, em consequência, algo incerta. Desnecessário dizer, seus seguidores e admiradores eram tão desejosos de coletar essas histórias estritamente espirituais quanto ele de ocultá-las. E uma ou duas vezes parecem estar preservadas com um razoável conjunto de evidências. Mas há certamente muito menos dessas histórias conhecidas do mundo do que há no caso de muitos santos, igualmente sinceros e mesmo igualmente modestos, mas mais preocupados com o ardor e menos sensíveis com a publicidade. Então, aqui o Chesterton está mencionando um fato, né? Ou melhor, um suposto fato, né? Porque não tem muitas evidências, porque, enfim, ele era muito modesto em relação a isso, né? Não só modesto, né? Ele tinha horror de que as pessoas ficassem sabendo disso, mas aqui a gente pode imaginar, né, sendo isso verdadeiro, essa visão, né, que Santo Tomás teve, ou esse colóquio, né, que São Tomás teria tido com São Paulo, né, com São Paulo apóstolo. O que teria vindo de uma conversa entre esses dois, né? Conhecendo já quem foi São Paulo, né? A gente já leu uma biografia extraordinária de São Paulo. A gente pode imaginar, né? O que teria os dois conversado, né? O que o São Paulo teria dito para Santo Tomás, né? A verdade é que sobre todas essas coisas, na vida e na morte, há um tipo de enorme quietude pairando sobre Santo Tomás. Essa frase é muito interessante, ele era uma daquelas coisas grandes que ocupava pouco espaço. Há naturalmente certa agitação acerca de seus milagres após a morte, acerca de seu sepultamento na época em que a Universidade de Paris desejava sepultá-lo. Não sei detalhes da longa história de outros planos de sepultamento que terminaram finalmente com seus sagrados ossos depositados na igreja de Saint-Sernin, em Toulouse, no próprio solo dos campos de batalha onde seus dominicanos travaram a guerra com a pestilência do pessimismo. No próprio solo
Não, sim, do Oriente, pessimismo do Oriente. Então, Toulouse foi um centro dominicano muito importante na época de São Domingos, não é? E, enfim, Santo Tomás foi sepultado lá, embora a Universidade de Paris quisesse sepultá-lo, né? Lá em Paris, né? Mas de algum modo não é fácil pensar em seu santuário como a cena de uma devoção mais animada, desordenada e vulgar, tanto na forma medieval quanto moderna. Ele estava longe de ser um puritano no real sentido e fez a provisão para um feriado e banquete para seus jovens amigos, o que soa muito festivo. A tendência de seus escritos, especialmente para o seu tempo, é razoável em seu reconhecimento da vida física. E ele se esforça em dizer que os homens devem diversificar suas vidas com brincadeiras e mesmo com travessuras. Mas, embora tudo isso, não podemos ver sua personalidade, de algum modo, como um tipo de imã para multidões, ou o caminho à sepultura de Santo Tomás em Toulouse, como tendo sido sempre uma longa rua de tavernas, como aquela até a sepultura de São Tomás Becket em Cantuária. A romaria, né, ao túmulo de São Tomás Becket, na Idade Média, era muito grande, né? Então, enfim, próximo, né, a sepultura de São Tomás Becket, existiam várias estruturas, né, para os peregrinos, né? E é por isso que ele fala de tabernas. Acho que ele desgostava muito de barulho. Há uma lenda de que desgostava de trovões. Mas isso é contradito pelo fato de que, em um naufrágio real, ele ficou soberanamente calmo. Por muito que isso seja verdade, tendo provavelmente relação com a sua saúde, de certo modo sensível, ele era certamente muito calmo. Temos a impressão de que devemos estar cada vez mais conscientes de sua presença, como de um imenso pano de fundo. Interessante isso, né? Pano de fundo. O pano de fundo é aquela coisa, né, das cenas, né, do teatro, que praticamente ninguém considera, mas o pano de fundo ele realça, né, as cenas. Então essa comparação aqui de Santo Tomás como pano de fundo é uma coisa extraordinária, né, que o Chesterton faz aqui, né? Enfim, e o que ele está falando aqui nesse parágrafo, né, é o que realmente acontece, né, com Santo Tomás, né? Santo Tomás é um santo que ele não evoca, não é, grandes devoções, né? Não é um santo que você... Não é, por exemplo, como São Judas Tadeu, né? Não é como os outros santos, mesmo os santos muito antigos, né? Santa Filomena, não é? Santa Cecília, que tem muita devoção ainda, né? Mas que Santo Tomás não evoca esse tipo de reação, né,
dos fiéis da igreja, né? É difícil você ver, por exemplo, uma igreja numa igreja. Bom, é difícil ver imagens de qualquer santo hoje em dia, mas é difícil você ver imagens de Santo Tomás de Aquino, né? Eu tenho aqui uma pequena imagem de São Tomás de Aquino que eu ganhei de um amigo, mas é difícil você ver a imagem, né, de São Tomás de Aquino. Não é um santo que evoca esse tipo de devoção. Por isso que Chesterton fala que ele é um pouco como um pano de fundo, né? Sua presença é como um pano de fundo, né? Aqui, este pequeno esboço, para estar à altura do seu sujeito, deve retratar algo daquela estupenda certeza, na presença da qual todas as suas bibliotecas de filosofia e mesmo de teologia não significam nada, exceto um monte de panfletos. É certo que essa coisa estava nele desde o início, na forma de convicção, muito antes que pudesse tomar a forma de controvérsia. Era muito vívida em sua infância, preservada em anedotas de berçário e playground, que muito provavelmente retratam suas reais circunstâncias. Ele tinha desde o início o teste completo e final da verdadeira catolicidade ortodoxa. A impetuosa, impaciente e intolerante paixão pelos pobres. E mesmo a prontidão para ser um real incômodo para os ricos, proveniente de uma fome para alimentar os famintos. Isso não pode ter tido nada a ver com o intelectualismo do qual mais tarde ele seria acusado. Menos ainda com qualquer hábito de uso da dialética. Parece improvável que aos 6 anos ele tivesse qualquer ambição de responder a Averroes, ou que soubesse o que é casualidade eficiente, ou mesmo que tivesse desenvolvido, como fez mais tarde na vida, toda a teoria pela qual o amor do homem por si mesmo é sincero, constante e indulgente, e que isso deveria ser transferido intacto, se possível, para o amor a seu próximo. Nessa tenra idade, ele não entendia tudo isso, apenas agia. Mas toda a atmosfera de suas ações carrega um tipo de convicção. Belamente típico, por exemplo, daquele aristocrático Ménage, é o fato de que seus pais parecem ter se oposto suavemente, se tanto, ao seu hábito de dar coisas a mendigos e vagabundos, que desagradava, contudo, grandemente os criados mais graduados, os criados do castelo onde ele vivia, né? Todavia, se considerarmos a coisa tão seriamente quanto todas as coisas infantis devem ser consideradas, podemos aprender algo desse misterioso estado de inocência, que é a primeira e melhor fonte de todas as nossas indignações posteriores. Podemos começar a compreender a razão de ter se desenvolvido, para e passo, com o desenvolvimento da sua mente, a mente grande e bastante solitária, uma ambição que era o inverso de todas as coisas a seu respeito. Podemos conjecturar o que continuamente se avolumava em seu interior, seja na forma de protesto, profecia ou oração por salvação, antes de ele surpreender sua família, abandonando não somente os ornamentos da nobreza, mas todas as formas de ambição,
mesmo a ambição eclesiástica. Sua infância pode conter um indício daquela primeira cavalgada de sua idade adulta, da casa para a rua, e sua proclamação de que ele também seria um mendicante. Aqui o Chesterton, enfim, dá uma demonstração de uma profunda sensibilidade, né, quando ele trata da infância de Santo Tomás, né, uma época longe de toda a glória intelectual que ele atingiu, né, fazendo uma belíssima observação sobre que, enfim, que São Tomás já tinha, né, dentro dele, né, o teste completo e final da verdadeira catolicidade ortodoxa, né? E ele diz, usando adjetivos interessantes, né? Ele diz aqui: a impetuosa, impaciente e intolerante paixão pelos pobres, e mesmo a prontidão para ser um real incômodo para os ricos, proveniente de uma fome para alimentar os famintos, né? Então, enfim, o Chesterton está aqui, né, enfatizando, né, de uma forma originalíssima, né, o aspecto, digamos assim, primeiro, né, de Santo Tomás, da santidade, né, uma marca da escolha de Deus por uma alma, né? Há outro caso de um, digamos, segundo vislumbre ou segunda parte, em que um incidente bem conhecido no plano externo nos dá também um vislumbre do interno. Depois do evento do tição e da mulher que o tentou na torre, conta-se que ele teve um sonho em que dois anjos o envolveram com um cordão de fogo, o que lhe causou dor terrível, mas que lhe deu uma força terrível. E ele acordou com um alto grito na escuridão. Há também algo muito vívido nas circunstâncias do incidente, que provavelmente contém verdades que serão algum dia compreendidas quando padre e doutores aprenderem a se comunicar sem a apodrecida etiqueta das negações do século XIX. Seria fácil... Opa, deu uma travada aí, né? Seria fácil analisar o sonho como o típico doutor do século XIX fez em Armadale. Vou voltar à nota aqui, deixa eu só completar a frase. Solucionando a partir de detalhes dos últimos dias, o cordão viria de sua luta para não ser despojado de seu hábito de frade. A linha de fogo correndo pela tapeçaria viria do tição que ele arrancou da lareira. Então, agora a nota, né, do romance. Esse Armadale, romance escrito por Wilkie Collins, em que o personagem, né, Alan Armadale, tem um sonho misterioso, cuja interpretação é um importante elemento da trama. Dr. Hallberry oferece uma análise racional do sonho e explica seus eventos com meras reproduções durante o sono
de imagens e impressões experimentadas por Armadale quando acordado. O amigo de Armadale, Midwinter, está contudo convencido de que o sonho tem origens sobrenaturais e é de fato uma premonição de perigo para Armadale. É a interpretação de Midwinter que se prova precisa no final. Então, isso aqui é a nota explicando por que o Chesterton vai falar sobre esse romance aqui, né? Mas, mesmo em Armadale, o sonho foi realizado misticamente também. E o sonho de Santo Tomás foi realizado, de fato, muito misticamente. Pois ele permaneceu deveras notavelmente imperturbado por sua natureza humana depois do incidente. Embora seja provável que o incidente tenha causado uma sublevação de sua humanidade normal que produziu um sonho mais intenso que um pesadelo. Então, esse sonho, todos concordam, todos os biógrafos concordam, né? Que depois desse sonho, Santo Tomás recebeu uma graça extraordinária, né? De que ele passou a ser indiferente aos impulsos sensuais. Ficou como que protegido, né, desses impulsos. Nunca mais ele os sentiu, né? Aqui não é o lugar para se analisar o fato psicológico que desconcerta tanto não católicos, O modo em que padres conseguem ser celibatários sem cessar de serem viris. De qualquer forma, parece provável que nessa matéria ele era menos perturbado que a maioria. Isso não tem nada a ver com a verdadeira virtude, que é a da vontade. Santos, tão elevados quanto ele, se envolvem com plantas, não como, mas com plantas irritantes a pele para distrair a pressão da paixão. Mas ele nunca precisou de algo na forma de um contra-irritante, pela simples razão de que dessa forma e de muitas outras ele não era muito frequentemente irritado. Muito deve permanecer inexplicado como parte dos mistérios da graça. Mas há provavelmente alguma verdade na ideia psicológica da sublimação, que é a elevação de uma energia mais baixa a finalidades superiores, de tal modo que aquele apetite quase se esmaecia na fornalha de sua energia intelectual. Entre causas naturais e sobrenaturais, é provável que ele nunca tenha percebido ou sofrido grandemente por esse lado de sua mente. Há momentos em que o leitor mais ortodoxo é tentado a odiar o agiógrafo tanto quanto ama o homem santo. O homem santo sempre oculta sua santidade. Esta é uma regra invariável. E o agiógrafo às vezes parece como o acusador, tentando frustrar o homem santo. Um espião, um abelhudo, dificilmente mais respeitoso do que um entrevistador americano. Aqui também é uma ironia fina do Chesterton, né?
Admito que esses sentimentos são fastidiosos e unilaterais, e me penitenciarei agora mencionando um ou dois dos incidentes que só poderiam ter chegado ao conhecimento geral por meio desse modo deplorável, modo do abelhudo, né? do cara que fica espreitando, né, o santo para descobrir o milagre, né? Parece certo que ele viveu, sim, uma espécie de vida secundária e misteriosa. O duplo divino do que é chamado vida dupla. Alguém parece ter capturado um vislumbre do tipo de milagre solitário que os modernos ocultistas chamam de levitação. E esse indivíduo deve, seguramente, ter sido ou um mentiroso ou uma testemunha, pois não poderia ter havido dúvidas ou equívocos sobre tal prodígio acontecendo com tal pessoa. Deve ter sido como ver um dos grandes pilares da igreja suspenso como uma nuvem. Ninguém sabe, imagino, que tormenta espiritual de exaltação ou agonia produz essa convulsão na matéria ou no espaço. Mas a coisa quase certamente ocorreu. Mesmo no caso de médiuns espíritas, por razões desconhecidas, a evidência é muito difícil de refutar. Mas provavelmente a mais representativa relação desse lado da vida de Santo Tomás possa ser encontrada na celebrada história do milagre do crucifixo, quando, na quietude da igreja de São Domingos, em Nápoles, uma voz falou, proveniente do Cristo crucificado, esculpido, e disse ao frade ajoelhado que ele escrevera corretamente e o ofereceu como recompensa qualquer coisa do mundo. Nem todos, creio, têm apreciado a situação dessa particular história passando-se com esse santo particular. É uma antiga história, na medida em que é simplesmente a oferta feita a um devoto da solidão e simplicidade do maior de todos os prêmios da vida. O eremita, verdadeiro ou não, o faquir, fanáticos ou cínicos, o estilita em sua coluna, ou Diógenes em seu barril, todos podem ser tratados como tentados pelo poder da terra, do ar ou dos céus, com a oferta da melhor das coisas, e todos respondendo que não desejam nada. Então, aqui o estilita, que o Chesterton cita aqui, com letra maiúscula, né? Ele se refere a um dos estilitas, santos estilitas, né, que já existiram, que é São Simão Estilita, que viveu entre 389 e 459. Né? Ele viveu 17 anos, acorrentado em cima de uma coluna de pedra, na Síria. Existiram outros santos estilitas, mas normalmente quando se refere a o estilita, se refere a esse santo em particular. Né? Então veja, ele pega aqui o eremita, o faquir, fanáticos ou cínicos, o estilita, enfim, diante da mesma oferta que Tomás de Aquino teria recebido
do próprio Cristo, né? Qualquer coisa do mundo, né? E ele percebe essa multidão de pessoas que ele está imaginando aqui, respondendo a essa oferta, né? Dizendo, não desejo nada. Não desejo nada, né? No cínico grego, ou estoico, isso realmente significava uma mera negativa, que ele não desejava nada. No místico oriental, o fanático, isso às vezes significava uma espécie de negativa positiva, que ele desejava o nada. Que o nada era realmente o que queria. Às vezes expressava uma nobre independência e as virtudes gêmeas da antiguidade, o amor à liberdade e o ódio à luxúria. Às vezes apenas expressava uma autossuficiência, que é o exato oposto da santidade. Mas mesmo essas histórias de santos reais, desse tipo, não abrangem exatamente o caso de Santo Tomás. Ele não era uma pessoa que nada desejasse, e era uma pessoa que estava enormemente interessada em tudo. Sua resposta não é inevitável ou simples, como alguns podem supor. Comparado a muitos outros santos e muitos outros filósofos, ele era ávido em sua aceitação das coisas, em sua fome e sede por coisas. Era sua tese especial, mente espiritual, que as coisas realmente existiam. E não somente a coisa, com letra maiúscula, que os muitos existiam, tanto quanto o um. Não me refiro a coisas de comer, beber ou vestir, embora ele nunca tenha negado a essas coisas o lugar da nobre hierarquia do ser. Mas refiro-me a coisas em que pensar, e especialmente coisas a provar, a experimentar, a conhecer. Ninguém supõe que Tomás de Aquino, quando recebeu a oferta de Deus, para escolher entre todos os presentes de Deus, pediria $1000, ou a coroa da Sicília, ou um raro vinho grego. Mas poderia ter pedido coisas que realmente desejava. E ele era um homem que poderia desejar coisas, como desejava o manuscrito perdido de São Crisóstomo. Ele poderia ter pedido pela solução de um antigo problema, ou o segredo de uma nova ciência, ou um vislumbre da inconcebível intuição mental dos anjos, ou quaisquer das milhares de coisas que teriam satisfeito seu amplo e viril apetite pela grande vastidão e variedade do universo. A questão é que, para ele, quando a voz falou, desde os braços estendidos do crucificado, aqueles braços estavam realmente totalmente abertos e abrindo os mais gloriosos portões de todos os mundos. Eram braços que apontavam do Oriente ao Ocidente, para os confins da Terra e os próprios extremos da existência. Estavam verdadeiramente estendidos como um gesto de onipotente generosidade. O próprio Criador oferecendo a própria criação. Com todos os seus múltiplos mistérios dos seres separados e com o coro triunfal das criaturas. Este é o resplandecente background
do multitudinário ser que dá força particular e até uma espécie de surpresa à resposta de Santo Tomás, quando ele levantou finalmente sua cabeça e falou com e por aquela audácia quase blasfema que se encontra unida com a humildade de sua religião. A resposta foi: desejo-te a ti. Ou, para acrescentar à história um clímax, de esmagadora ironia, tão singularmente cristã para aqueles que podem realmente entendê-la. Há alguns que sentem que a audácia é suavizada quando insistem que ele dissera apenas a ti. Então, esse comentário do Chesterton sobre esse milagre é uma das coisas mais extraordinárias desse livro. Porque o Chesterton compara vários tipos de pessoas que poderiam ter recebido essa oferta de Deus e terem respondido: não quero nada, né? Compara os santos, por exemplo, o eremita, né? O estilita, né? Compara pagãos, compara fanáticos, que ele chama aqui de fanáticos orientais, né? E ele também comenta por que cada um desses teria respondido que não desejaria nada. E que seria uma resposta absolutamente compreensível, digamos, justificável, em cada um dos casos, do pagão, do grego, do estoico, do faquir oriental, enfim. Depois que ele faz esse tipo de raciocínio, ele pega e analisa Santo Tomás. Santo Tomás era um cara cheio de desejos, dos mais sublimes, né? Mas imagina a mente de São Tomás, os problemas com que ele se defrontava, filosóficos, teológicos, né? A quantidade de mistério que São Tomás gostaria de verem desvendados, né? Era justificável que Santo Tomás tivesse pedido alguma coisa a Deus. Como ele fala, não $1000, não um vinho especialíssimo. Não, isso ele não pediria. A gente sabe que ele não pediria. Mas ele podia pedir tanta coisa ao Criador de todas as coisas. E por que o Chesterton faz isso? Né? Para realçar a singularíssima história da resposta de São Tomás, né? Quer dizer, ao invés dele desejar saber detalhes sobre a criação, sobre as substâncias separadas, que são os anjos, sobre detalhes da criação, da diversidade e da unidade de Deus, né?
ele pediu a Deus, né? Ele expressou o desejo dele, não de coisas particulares, mas da coisa inteira, né? Ele desejou o próprio Criador, né? E note que alguns ainda insistem, né, numa expressão desse desejo absolutamente extraordinária, né? Que para alguns seria uma atenuação, né, da audácia. Precisa ser muito audaz, né, de desejar o próprio Criador ao invés das criaturas, né? E muitos insistem assim: desejo-te apenas a ti. Esse apenas é de uma expressividade aqui nessa frase, uma coisa extraordinária, né? Quer dizer, desejo apenas tudo, né? Tudo, simplesmente tudo, né? Então, Chesterton então chama a atenção, né, com esse exemplo, que é mais ou menos esse milagre. Ele é muito bem documentado, né, sobre Santo Tomás. Ele considera que, enfim, esse milagre, ele vai dizer quase tudo sobre Santo Tomás, né? Sobre o que ia internamente na alma desse santo, né? Não é uma coisa específica de Santo Tomás, né? A gente já viu biografias de santos, né, que eles expressavam esse sentimento, né? Mas sendo São Tomás o que ele foi, né, o intelectual que ele foi, considerando, né, a quantidade de coisas que o próprio São Tomás desvendou, é de se imaginar que ele tinha muito mais coisa na cabeça para desvendar, né? E ele simplesmente deixou isso tudo de lado, né, quando veio essa proposta, essa oferta de Deus, né? Por exemplo, a gente pode ver o mesmo desprendimento e o mesmo desejo, né, do Criador e não das coisas criadas, né, em vários outros santos. Ontem foi a festa da grande Santa Margarida Maria Alacoque, né, que expressou esse mesmo desejo, né? Mas Santa Margarida, ela nunca teve uma obra como Santo Tomás teve, né? Ela teve outras, ela foi escolhida por outras razões, né? Então, a escolha de Santa Margarida pelo Criador e não pelas coisas, ela já tinha, essa escolha já tinha sido feita, né, desde a infância dela, né? O que é diferente, né, de Santo Tomás, né? Então, esse incidente, né, digamos assim, né, na vida de São Tomás, e da forma com que Chesterton comenta esse milagre, né, ele é extraordinariamente significativo, né?
Quer dizer, ele tem uma ligação com aquele outro fato que o Chesterton vai comentar aqui no final da vida dele, que ele queria queimar tudo que ele escreveu, né, porque ele teve um êxtase, provavelmente indo ao céu, né, e quando ele voltou do êxtase, ele percebeu que aquilo que ele tinha escrito não valia nada, né, em relação à glória de Deus, né. Então, o Santo Tomás percebe logo, né, que nada que ele tenha feito, ele podia pedir nada a Deus sobre detalhes da obra dele, né, mas sim a Deus a si mesmo, né, a Deus mesmo. Então, eu vou terminar aqui a leitura, né, que é uma parte boa para a gente meditar nessa leitura, né? Ele vai comentar, enfim, sobre outros fatos da vida de Santo Tomás, mas vocês veem que mesmo no capítulo em que ele fala da vida dele, né, dos dados biográficos dele, eu não sei se... agora voltou. Acho que deu uma travada aqui. Mas mesmo nos detalhes, mesmo no capítulo em que Chesterton faz um plano de falar sobre Santo Tomás em termos da biografia dele, o Chesterton não consegue exatamente nos descrever os fatos da vida do santo sem introduzir essas extraordinárias observações dele, né? Ele não consegue, num capítulo razoável, escolher senão poucos fatos e comentar longamente esses fatos, né? A forma de Chesterton escrever e a forma dele contribuir para o nosso entendimento, né, de Santo Tomás de Aquino. Então, nós estamos aqui na página 118. Aliás, eu terminei, né, a página 118, nós estamos no início da página 119, e que nós continuaremos a ler, se Deus quiser, amanhã, né? E agora eu pergunto se há alguma pergunta, alguma observação de vocês. É difícil. Né? O Chesterton tem essa coisa assim da gente ler e ficar pasmo, né? E ter que pensar, né? Ainda mais ele falando sobre Santo Tomás, né? Eu costumo ir sublinhando as frases que me chamaram a atenção, que tem algum significado. Isso aqui é basicamente grifar o texto inteiro. Pois é, eu desisti também. Quando, depois da tradução, né, que eu li o livro, etc., depois dele impresso, inclusive, eu comecei a fazer essa bobagem de marcar, né, de usar marca-texto. Mas depois eu desisti. Porque cada vez que eu relia o texto, eu falava, a minha sensação é de que eu tinha que marcar mais coisas, e mais coisas, e mais coisas. Seu livro mudou. Aí eu desisti. Eu deixei algumas marcações, mas desisti porque mesmo, quer dizer, o livro ele é tão fundamental assim para o entendimento de Santo Tomás de Aquino, né? Como quando a gente leu o prefácio, a gente inclusive percebeu que a própria ordem dominicana adotava o livro de Santo Tomás nos seminários como introdução ao estudo de Santo Tomás, né? Então, assim, é muito o texto do Chesterton, ele é
ele chama atenção para as profundezas da alma de Santo Tomás, né? E isso aí é... Aqui, ó, a profundidade desse pedacinho. Onipotente generosidade do Criador, né? Uhum. O próprio Criador oferecendo a própria criação. Isso. Nesse momento aí, o Senhor oferece a ele o que ele quiser. É. Onipotente generosidade. Ele poderia pedir qualquer coisa. Imagina nós, né, nessa posição. Que é muito bom a gente fazer esse exercício, né? Imagina nós na posição de Santo Tomás de Aquino com esta oferta, né? O que nós pediríamos a Deus, né? Quantas milhares de coisas que nós podíamos pedir a Deus. Eu estou dizendo pedidos piedosos, né? Não é pedido de ficar rico, de não sei o quê. Mas, por exemplo, cura de doenças, né? Ajuda para muita gente que a gente precisa, sabe que precisa, não é? Conversa de muitas pessoas que estão naquela louca. Conversão, né? Hoje, no mundo doido que a gente está, o que a gente pediria? Né? Exatamente. Não é? O que a gente pediria? Qual que era a nossa... Qual que é a nossa prioridade, né? O que nós poderíamos pedir a Deus, né? E note, o século de Santo Tomás não era tranquilo, não. O século XIII tinha muito problema social, muito problema na igreja, muito problema de heresia, né? Ele poderia ter pedido a Deus tanta coisa, não para ele, coisas piedosas, né? Coisas que um católico desejaria para o próximo, né? Veja, ele podia ter pedido coisas para a ordem dominicana dele, né? Ele podia ter, enfim. Então, é uma coisa realmente extraordinária, né? Esse é um mergulho, né, na alma de um santo em particular, né? Esse pequeno incidente abre uma fresta, né? Abre uma fresta nesse mistério que é a santidade, né? Sai um pouquinho de luz, né, para a gente captar desse incidente, né? Nos dá um pequeno vislumbre, né, de como é que é a relação de um santo, em particular, obviamente, particularíssimo, como Santo Tomás, mas um vislumbre dessa relação, né, dessa alma com o Criador, né? Enfim, nos deixa abismado, né? Nos deixa no abismo, né? No abismo de mistério, né? Que é o próprio Deus, né? Mas alguém ousa comentar alguma outra coisa? É bem isso mesmo. É bem uma ousadia. Eu mesmo não tenho muitas palavras para comentar isso aqui, não, sabe? Assim, se a gente recompor, né, imaginativamente a cena, né? A cena desse manuscrito que ele escreveu, ele escreveu sobre o Santíssimo Sacramento, né? O Chester vai falar um pouco mais sobre isso aqui. E ele, antes de apresentar esse manuscrito, acho que é o Papa,
nós vamos saber os detalhes mais na próxima leitura. Ele coloca, né, esse manuscrito aos pés desse crucifixo em Nápoles, né, na igreja de São Domingos, e pede aprovação, né, de Nosso Senhor ao que ele escreveu, né? Então foi nesse contexto, né, que esse milagre ocorreu, né? Então, enfim, também é uma alusão, né, de que nós devemos colocar tudo aos pés do crucifixo, né, para de alguma forma a coisa ser santificada, né? Os pés da cruz, né? Os pés da cruz foi onde caiu, né, o sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Esse sangue redentor, né? Foi exatamente aos pés da cruz, né? Por isso que o pé da cruz ele tem um significado para nós assim tão importante, né? Estar aos pés da cruz, né? Enfim, quem ficou aos pés da cruz, né, quando ocorreu historicamente a crucificação, né? São João e Nossa Senhora, né? Então esse significado é muito forte para nós católicos, né? Padre Frederick Faber, na sua extraordinária obra sobre os sofrimentos de Maria, ele dá o título ao livro Pé da Cruz, né? Foi onde ela ficou, né? Ela e São João, solitariamente, né? Ninguém mais ficou aos pés da cruz, né? Nenhum apóstolo ficou mais ao pé da cruz, né? Então, o pé da cruz tem esse significado. Por isso que o Santo Tomás foi lá com o manuscrito, né? E colocou o pé da cruz, né, sobre o Santíssimo Sacramento, né? Então, gente, é isso. Deus lhes pague a presença, a participação, a paciência, né, para com esse pobre leitor aqui. E fiquem todos com Deus, tenham um santo dia. E amanhã, se Deus quiser, a gente volta a leitura na página 119, no topo da página 119. Tá certo? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. São Lucas, Evangelista, rogai por nós. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.